Fala galera do Curumim, tudo bem? Estamos no ar novamente, hoje para completar a nossa sessão pipoca com um convidado pra lá de especial, um grande parceirão, um cara fantástico. E a gente está falando de Luciano Cunha, o criador do Doutrinador, o primeiro, vamos dizer, anti-herói brasileiro que ganhou o mundo. É. Só estamos esperando o Luciano aparecer aqui para a gente poder chamar ele. Enquanto isso, nós vamos aqui fazendo a regulagem aqui das coisas, né? A gente atrasou alguns minutinhos. E só para destacar, né? Essa daqui é a obra do Luciano. O Doutrinador. Aqui é uma edição especial, encadernada, que foi lançada. Ele vai falar mais aí a respeito dessa edição, correto? O Luciano já está na área já, hein? Aí ele vai falar melhor aqui pra gente a respeito disso. Essa edição é muito legal, cara, porque ela é encadernada, é uma compilação dos 3 volumes. Fala, doutor, a câmera tá de lado. Calma aí. Agora sim. Tentar Fala, meu colocar amigo. aqui. Calma aí. Tranquilo. Então, eu vou acabar aqui o que eu estava falando. Essa edição aqui é uma edição muito bacana, porque ela é uma compilação das 3 edições lançadas, ok? E além da história, né, dos quadrinhos originais aqui, né, a compilação, a gente tem os extras aqui de algumas artes, ó, muito legais, feitas por artistas brasileiros também, né, provavelmente nossos futuros convidados. Algumas explicações a respeito do quadrinho e do filme. Tá. Então é aquilo, é uma edição muito bacana e que isso aqui é livro de cabeceira. A gente sempre é bom ler, reler, ainda mais na situação atual do Brasil, cara, bicho. Isso aqui, cada dia mais eu tenho certeza que a gente precisa do doutrinador à solta aí pelas ruas, meu irmão, para poder fazer o nosso país finalmente se libertar dos problemas e chegarmos a algum lugar. Mestre, boa noite, grande prazer tê-lo aqui conosco. Fala, Na Cadu, correria, beleza? mas foi. Boa noite aí pra galera. Estamos aqui prontos para conversar. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom contar a minha história. Eu adoro contar a minha história. Então, estamos aí. Espero que o pessoal participe, mande perguntas e tal. Vai, a galera vai mandar pergunta. Eu queria E tem, começar. e tem bastante novidade, né? Tem bastante É, novidade. eu pensei. Primeiramente, cara, como eu estava falando aqui antes da edição que eu tenho do Doutrinador, né? Sim, Essa aqui, essa é a última. essa era a última, inclusive, autografada por um cara aqui genial, que foi o cara que criou essa parada toda, um tal de Luciano, não sei se tu conhece. Obrigado pelo genial. Obrigado. Pô, meu irmão, fantástico. E é aquilo. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria trazer, não um elogio, cara, eu acho que é chover aqui no molhado. Quero te dar os parabéns pelo alcance do trabalho, pelo poder enfim, de transcender barreiras que o doutrinador está tendo hoje, né? Começou como um gibi, foi filme, foi série, vai ter as novidades aí que você vai falar, que a gente sabe, tem camisa, tem action figure, tem, enfim, trocentas coisas. E o mais curioso é, para quem não sabe, né, Luciano, aquele detalhe, a gente vê o doutrinador lado a lado das revistinhas da Marvel, da DC, nas bancas do Rio, e tendo uma procura tão grande ou até maior do que os renomados.
Então, eu queria que você começasse a falar primeiramente sobre as inspirações do Doutrinador. Como que surgiu a ideia do personagem, primeiro? Então, A que você atribui o boom dele? Tendo em vista que ele não foi criado agora, né? Ele já tem alguns anos. sim. Então, o personagem é de 2008, né, cara? Já tem 12 anos. E, assim, eu criei, cara, justamente para colocar para fora a minha revolta, a minha indignação contra a nossa classe política. E, assim, na época eu trabalhava numa agência de publicidade aqui no Rio, e aí eu fiz, assim, meio que de bobeira mesmo, sabe? Meio só para extravasar, só para colocar no papel essa indignação que eu tinha, que eu tenho. Então, desde aí, como as pessoas que trabalhavam comigo na agência, né, meus amigos, meus colegas e assim outros amigos também próximos, como a identificação das pessoas era muito grande, né, todo mundo curtia e falava assim, porra, isso tinha que existir mesmo na vida real, um cara assim e tal. Desde essa época, eu já tinha, não certeza, mas eu tinha uma ideia de que eu tinha um personagem com potencial, entendeu? Então, nessa época, em 2010, aliás, eu enviei para 14 editoras aqui no Brasil, umas 40 e poucas páginas. E aí, 14 editoras, 11 delas me responderam exatamente a mesma coisa, que tinham achado interessante o material e tal, mas que os advogados das editoras tinham orientado a não publicar porque ia dar merda. Então, nessa época, eu não tinha absolutamente nenhuma assessoria de ninguém, né? Assessoria jurídica, muito menos. Que depois eu vi, eu ter. E aí, os personagens eram assim, porra, era a cara do Sarney, era a cara do Renan Calheiros, entendeu? Então, por isso, até entendo que nenhuma editora queira, né, tivesse tido a coragem de publicar. Então, eu deixei engavetado o personagem, e aí, só em 2013, ou seja, 5 anos depois, por causa do Facebook, né, em 2008, 2010, não tinha o Facebook e as redes sociais como a gente tem hoje. Eu acho que na época só tinha o Orkut. E aí, em 2013, já tinha, né, o Facebook, até num modelo muito melhor do que a gente tem hoje, porque em 2013 você não precisava pagar para impulsionar nada. Os posts eram todos orgânicos. Então eu comecei também totalmente sem compromisso nenhum, sabe? Meio que de bobeira também, sem pretensão alguma. Comecei a postar as páginas. Primeiro eu reformulei o personagem para começar a postar no Facebook. Lá atrás ele não tinha máscara, e aí eu coloquei a máscara nele, deixei ainda mais sombrio, mais violento do que era, e aí comecei a postar em março de 2013. Como eu falei, totalmente sem, sabe, postar por postar, sem pretensão alguma. E aí, em março, em junho de 2013, começam as manifestações, aquele período que, né, acho que todo mundo lembra, dos protestos por 20 centavos, que depois virou, né, outra coisa e enfim, chacoalhou o Brasil todo. Então o personagem ganhou muita relevância nessa época, muita mesmo. Ficou muito em evidência, porque assim, eu lembro que de um dia para o outro, como eu falei, era tudo orgânico, os posts, de um dia para o outro eu tinha 500 seguidores, no outro tinha 5.000, porque eu fiz uma página sobre, deixa eu lembrar aqui, uma página sobre
o sistema de transporte no Rio de Janeiro, porque no dia anterior tinha tido uma paralisação e tal, e a cidade ficou o caos, virou um caos. E eu fiz uma postagem sobre isso, e aí viralizou e tal. Aí, de um dia para o outro, já tinha mais 5.000 pessoas lá. E daí foi crescendo, e durante as manifestações cresceu muito. Aí eu comecei a aparecer em vários veículos assim grandes de mídia, né? Globo e tal, a Folha. E aí fora eu tive uma primeira matéria na Rolling Stone, na revista Rolling Stone da Argentina, ainda em 2013. E aí, enfim, aí começou a sair algumas matérias também lá fora, no The Guardian. Aí saiu, enfim, na Espanha, Portugal, Japão, até na China também. E aí eu fiz uma parceria com uma revista inglesa chamada Roar. Enfim, e aí, cara, virou essa loucura toda. E no início de 2014, porque todo mundo pedia uma edição impressa, então eu compilei as páginas que eu tinha até então postado, já era bastante coisa, e eu fiz a minha primeira edição em janeiro de 2014, totalmente independente. Eu tinha uma grana guardada, aí eu publiquei, imprimi aqui no Rio, na gráfica da Ediouro, e fiz uma pequena tiragem de 1.000 exemplares. Tenho o maior orgulho de dizer que entreguei os 1.000 eu mesmo, um por um, vendendo com tinha uma plataforma de venda, deve existir ainda, chamada Facilime, que ela era acoplada à página do Facebook, e eu vendia por ali, cara, eu mesmo. Eu recebia a venda, né? Fazia o packing, ia no correio, enviava, na volta escrevia lá para o cara que tinha com o código de rastreamento, tudo direitinho, trabalheira danada, mas enfim, foi muito trabalho, mas valeu a pena. Eu vendi em 4 meses, eu acho. Rapidamente eu vendi essa primeira tiragem. E, enfim, caramba, é muita coisa. Aí vem até hoje, sabe? Aí, o importante, assim, dizer dessa trajetória toda, porque o personagem ganhou muita relevância quando ele foi para o cinema, né? E quando começou, desde o início, quando começou a, a sair na imprensa de que ia ter essa adaptação, o personagem ganhou muito mais seguidores, muito mais audiência. Então, mas o importante dizer é que esse lance com o cinema, ele sempre teve muito próximo do personagem, porque desde o início, muito do início mesmo, lá em 2013, já existia esse namoro. Eu já recebia lá no inbox do Facebook, sempre pela rede social, né? Por isso que eu digo que, por mais que o Facebook tenha vários defeitos, todas as minhas eu devo à rede social. Galera, deixa eu botar o cabo aqui que para não acabar a minha. E aí, deixa eu botar aqui. Aí, esse namoro sempre aconteceu desde o início. Lá atrás, o Fábio Gulani, não, o Caio Gulani, aliás, da produtora Gulani, já tinha falado comigo com interesse de filmar. Depois o Afonso Poiá, que é um diretor também famoso. Depois o Tomás Portela. Depois, acho que a Conspiração. Enfim, sempre teve esse namoro. Sempre entravam em contato comigo, perguntavam quem era dono dos direitos autorais, blá, 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 e tal. E, enfim, depois
de fazer mais 3 edições, né? Que o filme chegou realmente ao cinema e teve a série, e, e chegou até essa edição que você mostrou aí, que é essa compilação que eu tenho muito orgulho, que é bem completa e bem bonita. Acho que é uma edição, assim, eu tenho assim orgulho em dizer que é uma das edições de quadrinhos nacionais mais bonitas, assim, graficamente falando. Então, foi muito foi muito trabalho, entendeu? As pessoas às vezes pensam, tem muita gente assim que de um tempo para cá tem criticado o personagem e tal por causa de razões políticas e tal, mas as pessoas esquecem, cara, que tem mais de 10 anos de trabalho isso aí, entendeu? Foi muito trabalho, muito empenho, muitas noites mal dormidas, entendeu? E assim, só eu e minha esposa, que me acompanha desde o começo dessa história toda, só a gente sabe o quanto eu trabalhei, o quanto eu me empenhei em todos os processos, inclusive durante o filme, né, para que isso desse certo. Então, é o que eu sempre falo para, né, estou iniciando agora uma nova editora, uma nova história, um novo caminho. E aí, graças a Deus, já tem bastante gente curtindo lá a página e, como era de se esperar, muita gente também falando comigo em inbox, que tem os seus projetos, que queria enviar para eu dar uma olhada e tal. E eu sempre digo, cara, para todos esses, eu atendo todo mundo com o maior carinho. Aprendi isso com um ídolo meu do heavy metal, Ronnie James Dio, já falecido, que você tem que a única coisa que o artista tem é o fã, é o leitor, né? Enfim, o cara que curte o teu trabalho. Então é isso que eu aprendi com ele e tenho o maior cuidado de receber os e-mails, de falar com as pessoas nos eventos. Então já tem uma galera lá pedindo algumas dicas que está começando agora e tal. Ou então se pode mandar o trabalho para que eu dê uma olhada. E eu atendo todo mundo e falo, cara, pode mandar. E assim, não desista nunca, entendeu? Porque toda essa história muito resumida que eu contei aqui aconteceu depois de 30 anos, né, cara? Eu esperei 3 décadas para que eu tivesse um trabalho autoral reconhecido, porque eu comecei a trabalhar com quadrinhos com 16 anos. Meu primeiro emprego foi com o Ziraldo, na agência, no estúdio do Ziraldo, um estúdio que ele tinha chamado Zapping, aqui no Rio, em Laranjeiras, e eu tinha só 16 anos. Então, eu estou nessa há bastante tempo, muito trabalho, muita luta, e é isso. Espero que a galera esteja aí já algumas perguntas, para eu também não ficar só eu falando, né, que aí Já fica tem meio. coisa aqui, já tem. Alguns convidados aí mandando boa noite. Teve Frederico, teve a Mai Santos também, grande desenhista, que fez um desenho para a gente do Curumim também, há um tempo atrás, muito bacana. Conheço ela, talentosa demais. Quer dizer, não a conheço pessoalmente, né? Mas eu sei do trabalho dela. Eu também, ela faz uns desenhos também muito legais, é uma habilidade no lápis que é absurda. E aí a gente teve algumas perguntas, Luciana. Primeira foi do Frederico se já pensou em fazer um crossover com o Exterminador, Doutrinador e Exterminador. Exterminador? Qual exterminador? Aí eu também fiquei na dúvida. Frederico, se você puder tirar a dúvida da gente aí, qual o Exterminador? Pô, Exterminador do Futuro, Exterminador É, da DC? Sei lá, tem tô vários na aí. dúvida aqui também. Deixa eu, Oi? deixa eu ligar aqui o ventilador, que tá um calor aqui. Opa, vamos lá. Deixa eu ver se o Frederico ainda não respondeu. Enquanto isso, a gente vai vendo outra aqui, ó. O Sapone Humberto. Essa daí você vai poder responder melhor do que ninguém, Luciano.
em qual site ele compra os quadrinhos do Doutrinador? Então, rapaz, os quadrinhos estão totalmente esgotados, todos, entendeu? Então, o que acontece? Eu estou fazendo agora, acho que quem acompanha lá, até na minha página pessoal mesmo, eu estou trabalhando numa nova história, material inédito. E aí, o que que acontece? As primeiras histórias, os direitos estavam ligados à editora Redbox, que foi, como eu contei aqui, a minha primeira edição foi totalmente independente, mas a partir da segunda, Dark Web, já foi publicada pela Redbox, que era uma editora aqui do Rio, que é especializada em RPG enfim, esse tipo de publicação, jogos de card games. Então, esses contratos duram mais ou menos 3 a 5 anos. Então, o contrato expirou agora, esse ano. E a Redbox, essa editora, ela foi comprada por um grupo espanhol, o que tinha, assim, deixado as negociações meio complicadas, porque era difícil falar. Mas agora, mais uma novidade também, né? Essa semana teve várias novidades. Eu consegui que esse grupo espanhol liberasse os direitos para mim novamente. Então, eu vou ver como eu vou fazer agora. Primeiro, o plano é esse material inédito, com certeza, porque também o outro já envelheceu bastante, né? A história é de 2013, ou seja, já tem 7 anos, já envelheceu. Então, primeiro eu vou publicar esse material inédito e depois, ali depois de julho, no segundo semestre, eu vou ver se é válido ou não. Talvez eu faça talvez não, vou fazer uma pesquisa lá nas redes sociais para ver se a galera quer que eu publique ou imprima novamente essa compilação aí que o Cadu mostrou, que são as 3 primeiras. Então, enfim, vou ver. Ou seja, respondendo a pergunta aí do amigo, agora no momento está tudo esgotado, você não tem como comprar, mas vai poder comprar em breve, daqui a alguns meses, tá bom? O Frederico falou que seu exterminador seria o da DC, o inimigo do Titãs. Rapaz, eu vou te falar que eu não tenho contato com esse personagem, cara. Eu conheço muito pouco dele. Para dizer a verdade, o crossover a princípio não ia poder acontecer mesmo, porque, né? Porque a DC é outra coisa, outro universo, outro país e tal. Eu não tenho agente lá fora, assim, eu não tenho agente no exterior. É uma coisa que até pretendo também agitar alguma coisa nesse ano sobre isso, porque eu estou fazendo essa nova aventura do Doutrinador. Uma das razões é também internacionalizar o personagem. Então, não ia rolar esse crossover, até porque eu não conheço bem esse personagem. Eu sei qual é, entendeu? Mas ele nunca li alguma coisa sobre ele, nunca me despertou nenhum interesse. Eu sempre falo com a galera aqui que eu sou um nerd bem old school. Hoje em dia eu consumo muito pouco quadrinho assim, esse quadrinho mensal da Marvel e da DC. Eu já parei de comprar há um bom tempo. Então eu só compro edições especiais agora. Eu tenho comprado, que eu gostei muito, que eu estou comprando desde o ano passado, é esse Batman feito pelo Sean Murphy, que para mim é o melhor quadrinista da atualidade no mundo. Eu adoro a obra dele, acho o cara foda. E assim, enfim, concluindo a pergunta, não ia rolar esse crossover. Até porque eu acho que tem que rolar uns crossovers ainda, né, com personagens aqui do Brasil, né? Uma coisa que rolou ontem na conversa aqui com o Rodrigo Aragão foi um pedido dele para saber se você tem algum plano de lançar
a versão unrated do filme do Doutrinador, que ele falou que tem muita coisa que teve que ser cortada ali no final, e se tem para vir uma versão sem cortes, cara, com sangue, tripa, miolos e tudo mais. Então, exatamente, cara. Teve muito mais. Na série tem um pouquinho mais. A série tem um pouquinho mais de sangue. Um pouquinho não, tem bem mais sangue do que no filme. Mas, enfim, isso é. A pergunta é bacana, mas acho que isso é praticamente impossível, né? Porque isso remete a Paris Filmes. E assim, a Paris Filmes que teria que decidir sobre isso. E assim, o meu contato com a Paris foi muito bacana, foi maravilhoso, mas o contrato acabou, entendeu? Então, acho que não rola. Entendi. Olha, teve o Nerd Noob 13 aqui, colocou uma questão que eu acho que sai um pouco até da esfera da nossa arte, né? Que ele coloca aqui, que no lado da esquerda, produtores e autores costumam banir do seu meio quem discorda das suas ideologias. E no lado de vocês que apoiam o presidente, isso também acontece? Cara, olha só, eu nem queria falar sobre isso, cara, mas prefiro nem Ah, comentar isso. Eu não entendi, na verdade. se a galera das artistas da direita costumam banir do meio quem discorda, enfim. Eu estou Cara, eu nem passando para. conheço, cara, eu nem conheço artistas da direita, se você quer saber. Nem tem artistas de direita no Brasil, eu acho que eu sou o único, entendeu? É, e assim, meio que respondendo a ele, as pessoas confundem muito ser conservador ou de direita com ser bolsonarista, entendeu? Tem um amplo aspecto político aí. As pessoas têm, naturalmente, com esse país polarizado do jeito que está, insuportavelmente polarizado, as pessoas confundem muito as coisas, entendeu? Então não é porque eu sou conservador e liberal que eu apoio tudo que esse governo faz, entendeu? Então é isso. Mas, assim, respondendo mais diretamente o que ele perguntou, pelo que eu entendi, né? Eu não sei, porque eu não milito em nenhum grupo de artistas de direita, até porque acho que quase não existe. Se existir, não conheço, então não sei. Eu sei que o pessoal da esquerda, né, já fez umas campanhas terríveis contra mim, muito baixas, muito lamentáveis. Mas isso aí, cara, pô, graças a Deus eu tenho. Graças a Deus eu já fiz. Eu vou fazer quase 50 anos agora. Estou com 48. Todo mundo fala que não parece, mas eu já estou bem cascudo. Então, o que que acontece? É muito bom você fazer esse certo tipo de sucesso, vamos dizer assim, né? Você às vezes fala, pô, você fez sucesso e tal. Dentro do possível, dentro do meio de quadrinhos no Brasil, eu fiz certo sucesso. Então é muito bom você fazer sucesso quando você já tem maturidade, entendeu? Enfim, para passar por certas coisas. Então, graças a Deus, eu tive muita maturidade, muito apoio da minha família para passar por esse tipo de coisas que tentaram fazer comigo no final do ano passado. E, enfim, é isso. Cara, tem uma pergunta aqui muito interessante do Pablo Claudino. Aqui, mestre Luciano, quais foram suas referências para criar o traço do doutrinador? Também percebo que ele tem mudado. Quais os rumos no desenho? Então, as minhas referências, o meu traço mudou bastante, né? De 2013, 2010 para cá, mudou muito, porque é a coisa mais natural do mundo, né? Quanto mais você desenha, quanto mais você pratica qualquer ofício, né? Quanto mais você toca algum instrumento e tal, você evolui, melhora. Então, meu traço melhorou muito, mudou muito.
Mas lá atrás eu sempre gostei, assim, claro, minhas influências, né? Jack Kirby, Jim Steranko, só os caras da antiga, John Buscema, enfim. Mas aí eu gosto muito do pessoal mais recente, como eu acabei de falar, Sean Murphy, gosto de Frank Show. Mas assim, aí o que acontece? Só que hoje em dia o doutrinador vai ser desenhado. Tem ninguém aí. Aqui meus filhotes, como eu te falei, que eles poderiam aparecer. Ó, Boa. aí A minha também tá está aqui, passando cara, na aqui. companhia de todos. Daqui a pouco vai botar o carão aqui, que eu bem conheço. Então, então nesse momento o doutrinador vai ser desenhado, porque o que acontece? Como eu montei a editora agora, eu não vou ter, não tem tempo, não é absolutamente impossível tocar os negócios, tocar os projetos e ao mesmo tempo desenhar, porque fazer quadrinhos, a galera aí que faz sabe muito bem, toma muito tempo, é uma coisa desgastante, difícil, é muito trabalhosa, entendeu? Então não dá para eu fazer tudo como editor mesmo, como dono da editora, né? Tocar todos os projetos e ao mesmo tempo desenhar. Então o Doutrinador agora vai ser desenhado pelo Anderson Garcia, que é um cara talentosíssimo. Depois, o pessoal quiser, pode entrar aí no Instagram dele, só clicar lá, Anderson Garcia, e vocês vão ver que o cara é fera. Ele já trabalhou para Marvel, não sei, mas para DC ele já trabalhou. Acho que ele fez Asa Noturna e vários outros personagens. E o cara simplesmente tem um traço maravilhoso. Inclusive, essas primeiras divulgações que eu estou fazendo da editora, da nova editora, a Super Promo, já é com o traço dele, entendeu? Então, é um cara que eu escolhi assim a dedo, porque eu queria um traço bem realista, como o meu, como eu gostaria que fosse, como eu tentava fazer. E assim, o traço dele se encaixou muito bem e é ele que vai tomar conta das histórias desse ano para frente. Tem uma pergunta aqui ó, do Fábio Santos Campos, que perguntou como tem sido a aceitação do filme no Japão. Rapaz, foi excelente, o que me deixa muito feliz. Tanto no Japão como na Coreia, as críticas foram ótimas. Assim, para vocês terem uma ideia, eles fazem, né, como aqui, né? Todo lugar eles fazem aqueles rankings, ranking não, aquela, eles dão as notas por estrelinhas, né? Aí a maioria das páginas tem lá 5 estrelinhas para fazer para dar a crítica. E o doutrinador estava sempre com 4 estrelinhas. Então era como se fosse uma nota 8, né? Ou 7,5, 8, talvez 9. Então eu traduzi também alguns sites que eu consegui acessar. Eu botei lá no Google, no tradutor do Google, e também as críticas eram boas, né? Eram bem interessantes e eles gostavam muito porque é muito exótico para eles o nosso material e também era curioso para eles porque tanto os japoneses como os coreanos eles não entendem muito bem a nossa corrupção porque a nossa corrupção não existe assim esse nível, né, de corrupção no país deles. Então também isso os atraía pela curiosidade. E eu vi várias críticas, inclusive eu lia os comentários também, cara. Inclusive, eu até esqueci de colocar um comentário. É bom até essa pergunta que eu vou tentar recuperar esse comentário. Tinha um comentário de um coreano numa dessas críticas que o cara escreveu assim: deve ser horrível morar num país corrupto como esse. E aí eu falei assim, pô, o cara não sabe de nada, né? Porque o filme, na verdade, é só um pedacinho de tudo que a gente vive.
Então, enfim, então é isso. As críticas foram ótimas e saiu lá em DVD também, porque lá, por incrível que pareça também, eu não sabia, mas o mercado de DVD lá no Japão ainda é forte. Aí eles gostam muito de comprar DVD. E aí saiu o DVD também lá. Cara, tu falou um negócio da corrupção, né, a respeito desse comentário, né? É só para lembrar, né, que a corrupção, ela não acontece só lá em cima, ela acontece aqui embaixo, no cara que recebe o troco a mais na padaria e não volta para devolver. É a tia do cachorro quente que te deu, te deu alguma coisa errada mais cara e você não voltou. É no calote do ônibus, enfim. Vale lembrar que a corrupção que a gente está falando, ela não Pois reside é, só no político, né? pois é, isso que até a parte final do filme, quem viu, não sei se quem viu vai lembrar, o último, o último diálogo do filme, que é a Nina, né, a personagem que é a hacker, ela fala justamente sobre isso. Então, é isso, a corrupção nossa de cada dia, né? O Doutrinador seria um personagem sem fim, já pegando aqui um mote aqui numa outra pergunta que fizeram, né? Que aí mistura também com um pouco do que tu já falou. Teria planos de fazer uma segunda parte do filme, um volume 2 aí só na parte do filme, independente dos quadrinhos. Então, já rolou esse papo, e eu estou conversando com dois produtores que estão interessados em fazer. E a conversa estava evoluindo bem até começar essa maldita pandemia aí, e aí deu uma esfriada. Vou esperar passar essa loucura aí toda. Se Deus quiser, vai passar o mais rápido possível. Estou rezando para isso, acho que todo o planeta está. E aí, para retomar essas conversas. Mas as conversas estavam interessantes, cara. Eu fico feliz só de já ter produtores interessados, isso já me deixa muito feliz. Então, vamos torcer. Então, teve aqui o Joaquim Santiago também que perguntou se você já pensou em criar um personagem meio que inspirado no Superman, mas naquele sentido de ser meio paladino da verdade, da justiça e da bondade, né? Aquela coisa que o Superman, na verdade, ele é uma utopia, né, cara? Ele é aquele cara que, pelo menos no meu É. entendimento, ele tem que transmitir a verdade, a justiça, a bondade, aquele cara que Então, dificilmente muita gente vai curtir, né, cara? respondendo a ele assim muito rapidamente, eu nunca faria um personagem assim, nunca fiz, porque todos os meus personagens, todos sem exceção, eles são anti-heróis, né? Eu não consigo fazer esse herói assim muito com esse perfil, principalmente o perfil inicial, né, do que foi criado, foi concebido o Super-Homem, que é esse perfil todo certinho, né, do paladino da justiça e tal. Meus personagens sempre são muito, como é que eu vou dizer, são errôneos, são imperfeitos, sabe? São cheios de defeitos, ou seja, eles são anti-heróis, o próprio Doutrinador. Eu sempre falei isso lá desde o início, né? Que as pessoas pensam, né, que por ter criado um personagem violento, que eu sou armamentista, alguma coisa, ou que, por exemplo, que eu seja uma pessoa violenta. Então, não tem nada disso. Aquilo é só ficção e assim, eu não acredito que as coisas têm que ser resolvidas com violência. Então, eu nunca criei, nunca criaria um personagem assim, nesse sentido, próximo do Super-Homem. Uma coisa aqui que a gente eu vou deixar até para deixando outro mote aqui, o Léo Agostini fez uma pergunta de qual o rumo das histórias em tempo de pandemia, maquinações políticas, dignas das maiores distopias. Qual o rumo das novas histórias no tempo desse hiperrealismo? Porque já vivemos a própria distopia. E aí eu ia aproveitar essa
para deixar em aberto também, para você falar a respeito dos projetos vindouros aí que vem sendo anunciados, já da nova editora, as inspirações e tudo mais. Agora é contigo. Então, essa próxima, ele falou muito bem, eu acho. A gente já está vivendo uma distopia, né? O que a gente está vivendo hoje é muito grave, muito sério na minha concepção, entendeu? Tem, na minha visão, tem muito pouco a ver com saúde e muito a ver com poder e geopolítica. Então, com esse pensamento, eu não podia deixar de colocar o meu personagem nesse tipo de cenário, entendeu? Então, eu ia até produzir, já tinha até feito uma pesquisa lá nas minhas redes sociais para o pessoal que segue me dar uma dica, ou definir, aliás, definir qual dos meus dois roteiros que eu tinha pronto, que era o Fator S e Fake News, de qual a galera queria. E o pessoal definiu por fazer o Fator S, mas acabou que o Fator S, dentro desse cenário que a gente tem hoje, de realidade distópica, eu, essa coisa acabou atropelando o Fator S, entendeu? E eu vou colocar, como acho que já falei aqui, já falei lá nas redes, eu vou colocar uma aventura sobre isso, sobre essa pandemia no meio do caminho, porque eu acho que é muito importante nesse momento e, naturalmente, não vou negar, né, cara? A gente vive, a gente tenta comercializar nossos produtos, né? Ter um apelo comercial. E é claro que falar sobre isso agora num quadrinho, ter isso como assunto, também tem seu apelo comercial. Então eu decidi fazer essa história agora. Então a história do Doutrinador, a próxima, vai se chamar Vírus Vermelho, e, e ele já vai estar dentro dessa nova editora, que é a Super Prumo. Convido o pessoal, todo mundo aí, a curtir lá a página no Instagram e no Facebook. É só botar lá, né? Facebook/Super Prumo. É Super Prumo. Valeu, galera. E aí, dentro desse esforço já editorial, desse novo esforço, eu me reuni, né, de vários novos colaboradores, vários artistas importantes e talentosíssimos dentro do nosso país. Desde já da outra editora, eu sempre tive essa preocupação de me cercar de gente talentosa de várias partes do país, justamente para provar que o nosso país tem várias pessoas talentosíssimas e capazes, e não importa de que região for, né, para não ficar essa coisa sempre Rio e São Paulo. Então, vai ter, para vocês terem uma ideia, a gente já tem 15 novos personagens, contando com o Doutrinador, né? Então, são 14 personagens, além do Doutrinador, e foi até difícil definir, decidir quais seriam publicados na sequência. Então, até o final do ano, eu espero publicar. Bom, o Doutrinador eu quero publicar até julho, e até o final do ano eu espero publicar os outros que a gente escolheu, que, reforço, se vocês derem um pulo lá, vocês vão ver, que é o Marajó dos Reis, que é uma espécie de Conan brasileiro, que é um personagem bem bacana, criado pelo nosso mestre do Pará, Joey Bennett, que é um talento inconfundível, indiscutível. Para quem não conhece o Bennett, ele foi, ano passado, indicado ao prêmio Eisner, que é o prêmio máximo do quadrinho mundial, tipo como se fosse um Oscar dos quadrinhos. E eu vou publicar com ele essa aventura que se passa no Brasil colonial,
e é uma espécie de Conan brasileiro, como eu falei, porque tem umas lendas paraenses. O Pará é um estado que tem muitas lendas, um estado muito místico. Então, e vai ser uma história de traição familiar ali no Brasil colônia, com os colonizadores e a galera, né, que já era nativa do local. E vai ter também assim muita aventura e magia nessa aventura, nesse personagem. Ele chama Marajó dos Reis, porque ele se passa no Pará, na ilha de Marajó. O outro que a gente escolheu chama-se Graúna, que é uma história também fantástica, que com certeza se nós vivêssemos nos Estados Unidos, a história desse cara que a gente vai contar em quadrinhos já teria virado filme, porque é um ex-escravo que de escravo chega a coronel. Foi o primeiro coronel negro da história do nosso país. E assim, eu não vou dar muito spoiler, mas é uma história verídica e totalmente épica, fantástica, entendeu? E é um herói negro que eu vou ter o maior orgulho de fazer, assim, que a gente tem um herói negro para chamar de nosso. Quem que foi, Maria Flor? Minha filha está aqui. Você quer aparecer? Quer pegar uma folha. Tá, então toma aqui. Ela quer pegar uma folha, gente. E aqui onde eu tô é como se fosse o nosso home office, é onde fica as folhas. Toma, filha. Manda um beijo aqui, pessoal. Aqui, gente, essa é a Maria Flor. Só vejo os desenhos dela na internet. Oi, Manda um beijo pro pessoal, manda. Beijo. Essa é a Maria Flor, que também já desenha. Então, eu vejo os desenhos dela às vezes no Facebook. E vamos ter também, nesse primeiro ano aí, nesses primeiros meses, vamos ter também uma outra história que eu estou muito animado para fazer, estou muito feliz, que é sobre o Tenente Bravo, que é um pracinha, que é um cobra fumante, que é um soldado da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que eu e um outro amigo que vai trabalhar conosco, o Carlos Evold, ele é um estudioso sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai fazer uma história sobre essa participação do Brasil, que assim a gente quer resgatar um pouco do sentimento de heroísmo, né, que praticamente é inexistente entre nós e principalmente entre a galera mais jovem, né? A galera não tem ideia de como a gente teve heróis na Segunda Guerra, porque assim tem mais. Eu descobri isso há pouco tempo, por causa do Carlos, desse amigo. Tem mais comemorações e homenagens aos soldados brasileiros no exterior do que aqui mesmo no nosso país. Para vocês terem uma ideia, na Itália tem vários dias comemorativos dedicados aos soldados brasileiros. Existe uma cidade na Itália que canta o hino brasileiro todo dia de manhã às escolas, por causa que ela foi libertada do nazifascismo pela FEB, ou seja, pelos nossos soldados, entendeu? Então isso é muito importante para a gente contar isso. E o meu sonho maior, assim, contando isso, é que esse quadrinho, algum dia, ele faça parte, assim, de bibliotecas brasileiras, para que crianças ou jovens bem, assim, né, bem jovens mesmo, adolescentes, tenham contato com essa parte da história, porque parece que ela está se perdendo. A gente está fazendo um resgate histórico muito assim bem feito, muito carinhoso, né, de procurar as fontes reais. Para vocês terem ideia, eu conheci, até vou postar isso em breve, eu conheci os dois últimos pracinhas que estão vivos aqui no Rio. Um tem 99 anos e o outro tem 93 anos. E eles estão muito lúcidos ainda,
para vocês terem ideia, o seu Nelson, ele tem 99 anos, ele ainda dirige e ainda toca violão num grupo assim da igreja que ele faz parte. Então, essas figuras muito amáveis estão ajudando a gente a contar as suas histórias, é emocionante ouvi-los. E, enfim, a gente vai contar isso com um sentimento heróico, com um quadrinho, como eu postei outro dia, influenciado pelo Sargento Rock, que é um quadrinho de guerra americano das antigas, dos anos 70, e a gente vai tentar trazer esse sentimento, esse traço do americano de valorizar os seus heróis, valorizar os seus combatentes. E é isso que a gente quer com esse quadrinho. E além disso tudo, a gente, como eu falei, né, a gente tem muitos outros personagens. Então vai ser difícil, assim, eu queria ser, na verdade, eu queria ser milionário para poder pegar um caminhão de dinheiro e botar tudo, né, e para sair tudo de uma vez só, mas infelizmente não dá. Então, a gente vai, paulatinamente, a gente vai publicar esses personagens e espero que eles estejam ganhando vida em breve. Com certeza estarão. Luciano, olha só, a gente vai ter que dar uma pausinha, porque o Instagram ele só permite 1 hora de vídeo, 1 hora seguida de vídeo chamada, a gente está perto de completar isso. Já? Cara, passa muito rápido, bicho. A gente não tá aqui, pergunta pra caçamba ainda, meu irmão. Tem muita coisa que a galera tá mandando. Então, eu queria pedir a todo mundo que está assistindo que eu vou fechar essa transmissão e vou abrir uma nova. O procedimento é o mesmo que a gente fez para conectar, Luciano, entendeu? Valeu. Valeu. Vou Mesma aproveitar e vou coisa. pegar uma água aqui também. Isso, 30 segundinhos, a gente vai e volta também, aquela aguinha VaptVupt. E Valeu. aí a gente continua para não cortar nosso bate-papo no meio. Valeu, Falou? valeu. Valeu, galera. Até daqui a pouquinho. 30 segundinhos aí, não deixem de voltar. Abraço, até daqui a pouco. Vou pegar uma água ali. Valeu. Estamos voltando. Estamos voltando. Todo mundo pintando aí na área de novo. Pra gente continuar o nosso bate-papo aqui. Demora um pouco até todo mundo voltar, né? Tem aquela pausa para beber uma água, para ir no banheiro, aí demora um pouquinho para voltar todo mundo. Mas é porque o Instagram, infelizmente, cara, não libera um tempo maior da transmissão ao vivo, mas vamos embora, vamos que vamos. Rapaz, Olha só, eu Oi. vi aí um cara perguntando sobre o bonequinho. Eu não consegui ver. Então, vou falar sobre esses colecionáveis, que são uma coisa que me dá muito orgulho, porque são poucos personagens que conseguem se tornar colecionáveis, e o Doutrinador conseguiu. Então, esses dois aqui que eu vou mostrar, eles estão esgotados. É esse aqui, que é do tamanho, naquele formato do Eagle Moss, né? Que inclusive eu boto aqui na minha prateleira, junto lá com meus outros que eu adoro, que é esse aqui, que é não sei se vocês lembram, uma imagem, uma cena do filme, quando ele entra ali naquele armazém atirando para todos os lados. Esse é pequenininho, galera, olha só, né? E aqui tem o maior, que é o meu xodó, que é esse aqui, que ele é... Deixa eu mostrar aqui. É bastante detalhado, tem o fuzil aqui, ó. Tem todos os detalhes, ó. Tal. Esse aqui, ó, vou afastar um pouco para vocês verem o tamanho. E ambos estão esgotados. Eles foram feitos por uma empresa aqui do Rio, chamada Plintoys. E agora, esse aqui é um colecionável que esse ainda tem na página da
thtoys.com.br. T de tatu, H de Henrique, thtoys.com.br. Vocês ainda conseguem comprar esse. Esse é mais brinquedo, vamos dizer assim. Esse tem 5 articulações, ele mexe a cabeça e tal, mexe os braços e mexe a perna também. Mas é bem bacana, super bem feitinho. Aqui, ó. Esse ainda tem. Vocês podem ir lá na TH Toys, que vocês vão conseguir comprar. Se eu não me engano, custa R$ 79,00. E tem também algumas lojas, né? Mas está tudo fechado. Tem nessas lojas de departamentos aí. Então, é isso. É porque só estou falando sobre isso porque eu vi aí que pintou alguém falou sobre o bonequinho. Não, de boa. Cara, teve uma pessoa que comentou na. Vou juntar aqui mais ou menos duas perguntas que fizeram na outra, que foi o seguinte: se com a criação. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta. Com essa mudança da editora, personagens como o Santo e a Pérola vão migrar ou vão seguir em outra editora? Como é que vai seguir esses projetos que deram além do Doutrinador na antiga editora? Então, esses personagens, eles não são meus, né? O Santo era meu, o Santo era criação minha, mas num acordo comercial feito com a outra editora, eu acabei deixando o Santo para a editora, enfim, foi um acordo. E aí eu não trouxe o Santo, deixei lá. A Pérola nunca tinha sido criação minha. A Pérola era criação de uma menina que é atriz e escritora também, e ficou lá. Não sei dizer como é que vai não sei dizer como é que vai se dar o desenrolar desses personagens, né? Então, enfim, então é isso. Entendi. E aí, como o rapaz que estava assistindo na outra, perguntou uma coisa. Se com a criação desses outros heróis que você citou aí, alguns, né? Como o Conan brasileiro, você citou o da FEB, etc. Se você pretende unificar isso num universo tipo uma Liga da Justiça brasileira, e se existe a possibilidade de surgir um universo cinematográfico dessa galera toda. Sei lá, como compartilhado, como o da Marvel, por exemplo. Então, a pergunta é boa, porque é o seguinte, eu decidi nessa editora não seguir assim um caminho de universo, sabe? De universo compartilhado. E explico por quê. Você acaba ficando muito dependente de que uma edição ou uma certa aventura dependa da publicação de uma outra que, porventura, por causa da nossa realidade, né, por causa da realidade editorial do Brasil, pode não acontecer. Então, eu decidi fazer os personagens totalmente independentes, mas não quer dizer que em algum momento eles possam se cruzar, entendeu? Possam ter um diálogo. Mas não fazer disso assim, sabe, o universo, todos estão juntos. Não, pelo contrário. Dessa vez eles são todos independentes. Esse, por acaso, eles podem se juntar. Agora, assim, isso me deixa até mais confortável, porque eu posso criar enfim, desenrolar uma coisa também sem ficar pensando em outra. Porque, repito, a nossa realidade editorial é totalmente diferente. Não dá para a gente planejar muita coisa. A gente não sabe o que pode acontecer. O Brasil é muito maluco, entendeu? Então, a gente não tem uma realidade econômica né,
para a gente planejar assim, igual Marvel e DC podem fazer. E em relação à parte do audiovisual, assim, uma coisa que eu estava até comentando com um amigo agora que está trabalhando com cinema e que ele me pediu o portfólio dessa nova editora e eu estava comentando com ele justamente, ele estava me perguntando se esses novos personagens eles eram adaptáveis para o audiovisual. E aí eu respondi a ele o que eu sempre respondo há um bom tempo, que é o seguinte, eu sempre criei personagens que pensassem em ser uma outra coisa e não só o quadrinho. E vou explicar por quê. Todos os personagens eu penso neles como um produto multiplataforma, para que eles virem outras coisas, se transformem em outras mídias. Então, uma das razões para isso é que eu, como eu já tinha falado anteriormente, eu crio sempre heróis porque já é um gosto meu e isso facilita, comercialmente falando, que é criar heróis muito assim, eu gosto de chamar, de usar a expressão pé no chão. Os personagens, eles são quase reais, eles são factíveis, eles são muito fáceis de adaptar para o cinema. Fáceis no sentido de que cinema sempre é caro e é muito caro em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nenhum personagem meu ele tem viagens cósmicas ou invasões interplanetárias ou, enfim, raios cósmicos. Nenhum voa, nenhum tem capa e sai voando por aí. Por quê? Não só porque eu crio anti-heróis que não precisam desses artifícios, vamos dizer, mas também porque eles são difíceis e caros de adaptar. Você imagina quanto custa fazer uma invasão interplanetária em Nova York. Então, nós não conseguiríamos fazer isso. Quer dizer, minto, a gente até consegue, porque a gente tem excelentes artistas gráficos no Brasil, excelentes. Inclusive, eu descobri também nessa minha viagem pelo audiovisual nos últimos 4 anos que muitos dos efeitos visuais aí dos nossos filmes que a gente gosta de ver no cinema tem brasileiros envolvidos. Inclusive, não sei se vocês viram ou leram sobre isso, no Aranha, no Spider-Verse, tinha lá um cara que fazia animação que era brasileiro. E aquela, para mim, é a animação mais foda da história de super-heróis que eu conheço. Na minha opinião, claro. Então, a gente consegue fazer até uma coisa, né, fantástica como essa. Mas, galera, é caro demais. É muito caro. Então, meus personagens, como eu acabei de citar alguns, todos eles, por exemplo, o Doutrinador é muito fácil de adaptar, porque ele é um cara, entre aspas, normal. Ele só tem uma máscara e as outras coisas que ele faz, né? É tiro, porrada e bomba, dá para fazer. O outro também, o que eu falei sobre o cara o personagem histórico que de escravo vira coronel, também é super fácil de adaptar. E assim por diante. Ou seja, eu já crio os meus personagens com essa mentalidade. E também fácil de fazer, por exemplo, um card game, um board game, ou um game, entendeu? Então, esse é o meu jeito de trabalhar, entendeu? É isso. Cara, uma coisa que eu queria colocar, que eu, como eu te conheço, a gente já conversou até sobre isso em outras vezes que a gente se encontrou pessoalmente, mas eu acho que muita gente talvez não saiba, é que, por exemplo, na verdade, o Doutrinador, ele no gibi, no primeiro, principalmente, ele já é um cara de mais idade. Ele é um Sim, cara mais velho. E aí, o que eu já ouvi, a gente que só tinha lido a primeira falar, pô, mas o cara também de primeira, que é o Kiko, meu irmão, parceirão. Se Deus quiser, a gente vai estar trazendo ele aqui em breve para fazer uma live também. Ele tem muito projeto bacana. E o Kiko é um cara novo, é um cara pô, fortão, grandão. Como é que
por que que você participou, logicamente, desse processo da criação do filme, lógico, e aí, por que que houve essa mudança de idade do doutrinador? Como é que, por que que deu essa Então, alteração? essa pergunta é muito boa e ela até no final ela é divertida. Por quê? Quando a gente, assim, de forma muito generosa, a Downtown Filmes e a Paris Filmes, quando a gente negociou, né, fazer o filme, eles me convidaram para participar da sala de roteiro. Então, logo de início, esse era o grande desafio, na verdade. Como fazer com que o Doutrinador fosse o mais próximo possível do quadrinho, do primeiro, que é um quadrinho de origem. Mas, galera, todo mundo que está aí, vocês vão entender perfeitamente. Nós simplesmente, nós aqui no Brasil, nós não temos um ator com mais de 60 anos que tenha o perfil atlético e o perfil de tiro, porrada e bomba, como lá fora tem. A gente vê, pô, o Stallone tem 73 anos, se eu não me engano. E o Stallone ainda faz Rambo. Schwarzenegger também está na casa dos 70. Bruce Willis tem 65 anos. Enfim, vou ficar falando aqui um monte de gente, desses atores casca grossa dos anos 80, 90, que eles podem fazer um filme tranquilaço ainda. Tranquilaço não, né? Tem muito dublê, é claro, mas como é que se diz? Eles ainda, a gente ainda compra. Agora, aqui no Brasil, a gente simplesmente não tinha esse ator. A gente não tinha um ator de... Porque o Doutrinador, na primeira aventura, ele tem 62 anos. A gente não tinha esse ator, um cara de 62 anos com porte físico atlético para fazer um filme onde ele pulava de um prédio para o outro, dava tiro e tal, lutava e tal, caralho. Entendeu? Então, o primeiro desafio, a primeira coisa que nós fizemos na sala de roteiro foi o quê? Rejuvenescer o personagem. Então, em resumo, essa é a resposta, entendeu? A gente não tinha um cara assim e a gente teve que rejuvenescer. E aí pintou o Kiko. Eu participei muito próxima, de forma muito de perto da escolha de roteiro. Não que a minha palavra fosse a última palavra, longe disso, mas a Paris Filmes, eles me perguntavam muito sobre o que eu achava. Eu achei isso muito bacana da parte deles. E aí o Kiko foi muito bem nos testes. E o Kiko, além dele ter o porte físico bacana, ele já tinha feito, assim, ele já tinha tido aulas de arte marcial e tal. E aquilo facilitou muito para a escolha dele no final, entendeu? Então é isso. Luciano, vamos pegar um gancho aqui que o Sapone Humberto colocou a respeito do card game. E quem acompanha você já sabe mais ou menos como é que está a história do card game, né? Sim. Mas aí é a tua chance de colocar aí para a galera. Então, galera, eu tenho um card game que já pronto há um certo tempo, há mais de um ano. Inclusive, ele já foi testado até num evento que tem aqui no Rio, chamado Diversão Offline. Quem gosta de RPG e de board games sabe, conhece esse evento, é um evento grande aqui no Rio. A gente testou esse jogo lá e o pessoal adorou, foi muito bem aceito, entendeu? E acabou que pela outra empresa, outra editora, acabou não rolando por diversos fatores, a gente não conseguiu publicar. E aí eu retomei esse projeto agora, falei com o Sanderson, que é o criador da mecânica, sabe? Um rapaz aqui do Rio, muito talentoso, que ele já tinha, inclusive, ele tem outros jogos, e ele tem um jogo pela Redbox, que é essa outra editora que eu falei com vocês. Então, eu retomei a conversa com ele ficou super feliz também da gente retomar o projeto. E aí a gente só está parando algumas arestas, que são muito poucas, para a gente começar a fazer
um financiamento coletivo. Já estou com orçamento, tudo. Em breve, muito em breve, a gente vai ter esse card game para mostrar para vocês no financiamento coletivo. O card game, qual foi o meu pedido ao Sanderson quando eu, vamos dizer, quando eu encomendei, entre aspas, esse jogo? Era que fosse um jogo muito fácil para quem não é do ramo, vamos dizer assim, né? Para quem não é acostumado a jogar, para quem não é, sabe, player, viciado em jogos de cartas, e também que ele agradasse, ao mesmo tempo, a galera que é viciadona, que, porra, joga card game o final de semana todo com os amigos e tal. Então, foi, graças a Deus, ele conseguiu fazer isso. Porque, como eu falei para vocês, nós testamos lá no evento, e nesse evento, pô, só tinha a galera que se amarra nisso, e todo mundo aprovou. Assim, foi unânime a aprovação, todo mundo gostou do jogo. O jogo realmente é muito bacana, é muito dinâmico, é muito rápido. Assim, uma partida dura no máximo 25 minutos, sabe? É 20 minutos e pouquinho. E o jogo é bem legal porque, assim, tem as cartas do... Vou resumir muito rapidamente, para a gente não tomar muito tempo. Tem as cartas dos corruptos e tem as cartas do cidadão honesto, dos cidadãos honestos, e tem as cartas do doutrinador ali no meio, que você faz os seus pontos, né? Você ganha, você vence a partida, como se estivesse fazendo o papel do doutrinador, porque quanto mais cartas dos corruptos você elimina, mais pontos você faz, e assim, naturalmente, quando acabar o jogo, quando baixar todas as cartas, faz ali a contagem, quem tiver eliminado mais corruptos, vence o jogo. E os corruptos são desde assim, a pontuação, vai desde um simples vereador até o presidente e um ministro do STF. Então, o vereador tem lá uma contagem, não vou lembrar agora, vale, sei lá, vamos dizer, 10 pontos. E um ministro do STF, ou o presidente, vale 50 e tal. Então, é bem legal. Tenho certeza que a galera vai gostar quando a gente começar a apresentar. Deixa eu só fazer uma observação aqui. O Luke Ramborquente perguntou na outra live se você aceitava propostas, ideias de criação de personagem, coisa que você já falou no início. Luke, né, normalmente pelo Facebook a galera entra em contato com o Luciano, não é isso? Isso. Então, se você precisar, quiser, procura ele lá no Facebook, manda mensagem. Ele mandou aqui também uma outra pergunta, que é no caso de um segundo filme do Doutrinador, se você pretende trabalhar com os acontecimentos. Pode falar? Pode. Só fui desligar aqui. Pretende dar continuação ao primeiro filme, a partir da cena final, ou se vocês dariam um reboot e faria outros acontecimentos, e qual dos acontecimentos, no caso, vocês considera canônico, os da série ou os do filme? Então, a gente já tem, na verdade, um argumento, não é nem um argumento, na verdade, a gente já tem um roteiro pronto para um segundo filme, que foi escrito ano passado pelo Rodrigo Lages, que é um dos roteiristas do primeiro. Então a gente já tem esse roteiro. Isso nos facilita muito numa negociação, como eu falei para vocês, que está tendo com outros produtores. Isso vai agilizar muito. E assim, como ele perguntou, alguns lances canônicos, sim, a gente é uma continuação mesmo. A gente vai se rolar, se Deus quiser rolar, vai ter lá uma continuação, vai ter consequências do filme anterior no segundo, entendeu? Então, mas assim, a maioria dos personagens vai mudar.
entendeu? Vão ter alguns, não sei se até lá vai ter mais mudanças em relação ao elenco, né? Às vezes a gente pode achar que isso acontece muito, não só aqui como lá fora, né? Você pensa num profissional, num ator, numa atriz, mas aí ele está envolvido com outro projeto na época e aí não dá, você tem que refazer ali parte do roteiro. Mas é isso. A gente tem planos para continuação. Vamos torcer para que aconteça. Uma coisa aqui que eu achei interessante, galera, uma pergunta aqui, se você, já nesse novo projeto, na nova editora, se vocês pensam em comprar alguns personagens novos de fãs ou fazer alguma cooperação para criar outras HQs. Então, como eu falei anteriormente, já tem um monte de gente lá, assim, mandando perguntando se pode mandar coisas e tal, tal. Entendeu? Eu sempre digo, cara, que pode mandar. Eu sempre vou olhar, sempre olho, como sempre olhei, eu sempre leio, sempre dou atenção. Mas, assim, naturalmente, a prioridade agora, claro, é lançar os nossos produtos próprios, entendeu? As nossas coisas, nossas criações que a gente acabou de criar. Eu e todo mundo aqui que, como eu falei, estamos trabalhando em parceria. Isso não quer dizer que alguém possa mandar uma coisa pra gente e assim, que a gente goste tanto, que seja tão foda, tão importante, que a gente fala assim, porra, esse projeto aqui vale a pena a gente passar na frente de um outro projeto que a gente tinha pensado, entendeu? Isso, assim, eu sempre deixo isso em aberto, entendeu? Porque, pô, isso é normal, vai ver a gente descobre um gênio, né? Na verdade, o cara manda uma coisa pra gente e o projeto é genial e a gente tem que. Não tem essa coisa de vaidade de fazer, ah, não, não vou fazer porque fulano e não fui eu que criei. Não existe isso. Se o negócio for realmente foda, a gente vai fazer. Cara, a Dayana está perguntando se vai ter crossover entre o Doutrinador e o Destro. Então, um desejo, vamos dizer assim, né? De boa parte já da galera que está seguindo o Doutrinador agora e também segue o personagem Destro. Na verdade, eles já estão lá conversando, né, na, na, na HQ do Destro, mas aí eu não sei se isso vai continuar ou se vai para frente. Estou esperando ver a reação das pessoas primeiro. Vamos ver. Se o pessoal gostar mesmo e pedir muito, a gente faz. Vamos ver. Cara, uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu acho muito interessante, vamos lá, a nossa paixão por rock and roll, isso tem tudo a ver, a gente tem isso em comum, que eu acho Ah, que tem... rapaz, pô, é importante você falar isso. Vai lá, termina Fala seu. aí, fala aí, fala aí. Pode colocar. Então, outra coisa que me orgulha muito em relação ao Doutrinador é essa parte musical do personagem, né? Ele sempre teve essa coisa muito forte com a música e particularmente com o rock e heavy metal, que é o estilo que eu gosto. Então, além de o rock estar muito presente no próprio quadrinho, né? No próprio gibi, tem várias páginas que eu acho mó barato, que quem leu, quem curte, conseguiu sacar que tem várias páginas que são literalmente traduções de algumas músicas de bandas que eu gosto, como Megadeth, Metallica, Iron Maiden, enfim, Alice in Chains. Tem várias passagens, várias páginas que tem lá praticamente a transcrição de algumas músicas. Então isso sempre teve muito presente. E aí, agora, eu queria pedir o pessoal que está vendo para a galera ir lá no YouTube da banda chamada Torture Squad, que é
tradução, né? Esquadrão de Tortura, quem não conhece, é uma das, sei lá, para mim, eu sou suspeito, mas uma das 5 melhores bandas de heavy metal do Brasil. O Torture Squad fez uma música para o Doutrinador, entendeu? A música se chama O Doutrinador, e não sei se depois o Cadu consegue botar um link pro vídeo no YouTube da banda, para a galera ver depois, porque não sei se quem já viu ou não, mas o clipe ficou muito bacana, ficou muito bem feito, a música eu adoro, é uma porrada na orelha, e o clipe tem o Doutrinador ali, uma interação da banda com o quadrinho, ficou muito bem feito. Tu já viu esse clipe, Cadu, ou não? Cara, na verdade, eu ouvi falar, eu não cheguei a ver. E você Então, falou agora da questão de já ter o link no YouTube. Eu não sei se eu consigo disponibilizar aqui. Estamos procurando já aqui no nosso back-office aqui, na nossa produção, então, para ver se a gente consegue pelo menos botar aqui. De qualquer forma, tem o nome da música, o nome da banda, e no é, YouTube deve ser tranquilo de conseguir, né? tranquilaço, tranquilaço. Peço aí pra galera. E, galera, banda Torture Squad, a música é o Doutrinador mesmo, né? Sim, do Doutrinador. Eles lançaram agora a versão em inglês também, que é The Awakener, The Awakening. e tem a versão em português também. É, deu para eu ver ali rapidinho um cara perguntando sobre a trilha sonora, se eu participei da trilha sonora. Repito, assim, eu participei meio que de longe, a minha opinião era levada em conta, mas eu não tinha a palavra final, porque foi contratado, né, pela Paris Filmes um cara para fazer a trilha sonora. Infelizmente esqueci do nome do cara agora, é um cara lá de São Paulo. Pô, que pena, esqueci o nome dele. Mas eu achei que ele foi muito feliz. Eu gosto muito da trilha sonora do Doutrinador. E assim, vocês podem imaginar a minha felicidade de ter uma banda como Soundgarden na trilha, que eu adoro essa banda. E depois, vocês podem imaginar também, eu como autor, depois do filme, eu nunca mais ouvi Black Hole Sun da mesma maneira, né? Toda vez que eu ouço, rola uma emoção diferente. Então eu já gostava muito dessa música e agora mais do que nunca ela faz parte da minha vida. A gente teve uma pergunta aqui, ó. Achei o link aqui, ó, já estamos com o link aqui na agulha aqui no outro celular, o link do vídeo. Se puder botar, lançar nas perguntas aí, vai aparecer ali embaixo o link para o YouTube, para depois a galera poder ver. Teve uma pergunta aqui a respeito da arte do Péricles Júnior, se saiu algum material do PJ na HQ, porque a pessoa viu que o PJ fez algumas artes do Doutrinador. Não, então, o PJ, não, o PJ só fez umas artes deixa eu lembrar aqui, na segunda edição do Doutrinador, lá atrás nos extras, tinha umas imagens, né, uns desenhos de amigos que desenharam o Doutrinador. E foi só isso. O Péricles fez uma pin-up, né, que a gente chama. Ele fez só um desenho, ele não chegou. Exatamente. Ele só fez esse desenho aí, mas ele nunca chegou a fazer assim páginas ou alguma outra coisa mais desenvolvida do Doutrinador, não. Entendeu? E Netflix, vai rolar a série ou o filme? Estão perguntando se tem plano de colocar na Netflix. Então, galera, deixa eu falar para vocês sobre Netflix. A Netflix é concorrente, né, no caso, de um das produtoras envolvidas no filme, que é a TNT, que é o canal que vinculou a série primeiramente, o canal Space. O canal ele pertence à Turner, que é a dona
do TNT, do Space, da Nickelodeon, enfim, a Turner é uma gigante americana. Então eles são concorrentes. O que que acontece? Isso não impede de que o Doutrinador vá para o Netflix em algum momento. Mas eu não sei se vocês estão percebendo, o Doutrinador, o filme e a série, eles estão num outro momento agora, neste exato momento, que eles chamam, né, eles estão numa segunda etapa, que agora o Doutrinador entrou na programação do Telecine direto, ele está no Megapix, está no, deixa eu lembrar aqui, no Look, tá, caramba, enfim, depois eu posso passar aqui também para a galera. Ele está em vários canais e a série está passando novamente no TNT Series, TNT Series, né? Então, o que que acontece? Tem que deixar passar essa fase, que é mais uma fase de que eles usam o material, e aí sim eles negociam com outras plataformas, possivelmente Netflix ou Amazon, entendeu? Então, isso absolutamente não passa por mim, eu não tenho nenhuma gerência sobre isso, entendeu? São negociações entre os canais. Na verdade, eu nem fico sabendo dessas negociações. E então, repito, é possível, mas não agora. E em relação, por exemplo, eu queria, por exemplo, ter a chance de ter uma segunda temporada no Netflix. Mas isso também não depende de mim, depende dos produtores. E, ou seja, essas coisas estão além, assim, sabe, do autor. Eu sou a parte pequena da história toda, como sempre, né? O autor é sempre a parte pequena da história. Isso faz parte de negociações entre os executivos das empresas. Essas empresas são grandes e tal, então às vezes, na verdade, eu fico sabendo, pelo menos em relação a essas negociações, eu sou o último a saber, entendeu? Então é isso. Teve uma pessoa que é FH Nick dizendo que o sogro está viciado no Doutrinador. Aí, tá vendo? Tá alcançando a galera de várias idades, né, Pô, que cara? bom, que bom. Pô, sinal que tá indo além do Mas que a ele gente. tá. Será que ele tá viciado o quê? Ele tá vendo a série? Será? Deve ser, né? Quem colocou aí pode colocar novamente aí, respondendo essa. FH Nick, você falou que seu sogro é viciado no treinador. Série, filme, sei lá, gibi. Como é que tá tendo acesso ao personagem, né? Aí, ó, teve até uma pergunta aqui, ó, interessante. Daiana, vai ficar salvo sim. Se tudo der certo, amanhã ou depois vai estar no nosso canal do YouTube para o pessoal poder acompanhar, quem não conseguiu ver aqui agora. Aí, ó, pergunta aqui, Luke Ramborquente. Já pensou em falar com Padilha, para quem sabe dirigir a sequência? Então, rapaz, na verdade, então, eu repito, né? Essas coisas, esse tipo de negociação, né? São entre produtores, são entre essas empresas, os canais e tal. Eu gosto muito do trabalho do Padilha, seria muito bacana, né? Mas não sei, eu não tenho acesso a ele e assim, não tem como prever nada, sabe? Quem deu a sugestão aí, né, fez essa pergunta, só destacando, né, que hoje em dia tem esses abaixo-assinados virtuais aí, que a galera cria e manda para não sei quem aí, né? Nego cria um abaixo-assinado pedindo uma coisa. Lógico, igual fizeram, não sei se tu acompanhou o final do Game of Thrones, aí, nego fez abaixo-assinado virtual pedindo para mudar o final do Game of Thrones. Tudo bem, ali já era um caso que já estava filmado, não tinha como você mudar. Mas aí, ó, quem sabe, manda um negócio para ele aí, galera. Pô, faz o abaixo-assinado, encaminha, já pensou que maneiro? Pô, o Padilha dirigindo aí o Doutrinador, junto com o nosso amigo Luciano aí.
Pô, ia ser maneiro, cara. Ia ser maneiríssimo. Esse é maneiro. Ainda mais que, principalmente o Tropa de Elite 2, né? Já abordou esse lado da corrupção política, da milícia e tudo mais. É um universo que super se comunica, né? Um assunto que super se comunica. Tem tudo a ver, né? Parece até o Sim, mesmo universo. sim, é verdade, é verdade. Seria interessante. Mas, enfim, como eu falei, não é uma Colocaram coisa aqui, ó, próxima de mim. colocaram aqui o Lucas Nicásio. Aí eu já não sei. Aí quem tem que responder realmente é: será que rola uma live da HQ narrada com alguns efeitos sonoros? Rapaz, eu não sei. É, é interessante ele perguntar isso. Eu estava comentando com um amigo, comentando não, eu estava conversando com um amigo que está fazendo um trabalho na SPM e a gente estava querendo fazer, está muito embrionário isso, mas se realmente acontecer, vai ser absolutamente sensacional e mais uma coisa pioneira do Doutrinador. A gente estava querendo fazer um podcast que seria como antigamente aquelas novelas de rádio, cara. A gente estava pensando em fazer um podcast com atores, um podcast, sabe, um podcast como se fosse um filme sem a imagem, né? A gente queria fazer com atores, com efeitos sonoros, com histórias mesmo, roteiros, igual uma radionovela antigamente. E a gente ficou com muita, ficou com muito tesão em desenvolver isso, entendeu? A gente estava conversando, mas mais uma vez, por causa dessa porra, dessa pandemia, que a gente acabou meio que deixando para lá, distanciando isso. Mas se isso realmente acontecer, para vocês terem uma ideia, a gente já tinha o estúdio para fazer, ia ser feito até lá com apoio mesmo da ISPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui no Rio. Eu já tinha conseguido falar com os atores para fazer, e esse amigo meu, que é o Giovanni, ele tem o estúdio, tem como fazer os efeitos sonoros, ou seja, a gente já estava entrando na conversa de escrever o roteiro, ou seja, não estava assim tão embrionário, o negócio já estava começando a andar. E aí, enfim, a gente deu uma parada na conversa por causa dessa loucura toda aí, e tomara que a gente volte a conversar quando tudo isso passar. É mais um projeto também que ia ser muito bacana de fazer e, pô, se a gente conseguir fazer, vai ser bem inovador. Vai ser tipo um quadrinho, pô, nem sei o nome disso. Fala aí, Cadu, quadrinhos. Eu acho que a radionovela é o mais próximo mesmo, cara. É, Um, um, vamos dizer, né? Um quadrinho em áudio. Pô, um áudio quadrinho. um áudio quadrinho, sei lá. Interessante, Ia. é uma parada bem bacana, um conceito legal, cara, tipo, fazer. Até porque você mexe mais com. Por exemplo, eu não sei se tu viu, há algum tempo saiu, por exemplo, a história do Guerras Secretas da Marvel e do Guerra Civil em livro. Sim, E, a- sim. e aí, cara, eu acho legal, porque eu li essas histórias no gibi, né? E depois eu fui ler de novo no livro. É maneiro que quando você lê aquela mesma história contada no livro, porra, transcende muito mais do que está no gibi. Você monta o gibi na sua cabeça de passagem, mas você cria um universo infinitamente maior, né? Aproveitando esse ensejo, já pensou em transformar num livro, cara, a história? Tentar transcrever a história no livro para. Porque eu acho que interessante no Doutrinador é que, por exemplo, muita gente associa ele ao Batman e ao Justiceiro, enfim, a heróis desse estilo. Só que, pelo menos no filme, Luciano, uma coisa que fica assim, porra, muito marcante é o tempo não o tempo, mas o quanto aquele personagem é humano.
Tu vê na expressão do Kiko, naquela cena que ele tá ali, que ele vai botar para quebrar. Pô, o cara tá suando, ele tá transpirando. Tu consegue sentir que o cara tá nervoso, ele tá tenso. Que é uma coisa que, por exemplo, o Batman é um cara que fica nervoso, mas ele mantém. O cara não transpira. Ele é o Batman, né? A gente não vai suar. Você. É. E ali o doutrinador tem esse quê humano, esse quê de pé no chão. Ele pode ser um cara capaz de matar 1000 em uma noite. Mas ele é um cara que ainda assim aquilo corrói ele se sente transtornado, ele fica tenso. E aí aquilo, será que numa leitura, isso sendo transcrito num livro, esse perfil psicológico no caso do doutrinador do filme, que a gente está falando, saindo um pouco da questão só do gibi, porra, talvez aprofunde mais e a pessoa consiga recriar o quadrinho, enfim, trabalhando Então, ideias aqui, né, que a gente está. Já pensou nessa parte de transformar num livro? sim, com certeza. Já pensei também e assim também acabou não acontecendo por correria da vida, né? Vários projetos ao mesmo tempo, mas isso também está dentro do meu radar, entendeu? Na verdade, eu até também já tinha escolhido uma pessoa para fazer essa parte, escrever. E assim, é interessante você ter falado sobre o lance da interpretação do Kiko e da diferença entre como o doutrinador é mais humano do que o Batman e tal. Essa foi uma preocupação nossa na sala de roteiro, entendeu? De humanizar o personagem, para aproximar ele o mais perto possível da nossa realidade, sabe? Humanizar mesmo, tornar o personagem mais humano possível. Então, outro dia também eu postei lá nas minhas redes sociais as minhas referências quando eu criei o personagem. Eu não sei se quem viu aí, e entre elas estavam os pocketbooks, vamos dizer assim, uma coleção que saía na metade dos anos 80, não sei se a galera vai ter idade para lembrar disso, como eu falei, já estou meio cascudo, que eram as edições que era do Mac Bolan, SOBs, que era Soldados de Barrabás, meu Deus, como é que era o nome do outro? Caramba, o outro era um esquadrão. Agora, perdão, galera, me deu um branco. Mas eu estou falando, isso eram livros, não era quadrinho. Eu li muito esse tipo de literatura que era basicamente tiro e porrada de bomba em livro, entendeu? Eram como como é que se diz? Como se fosse um filme do Rambo, o Comando para Matar, só que em livro. E isso me influenciou muito. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu adorava aquele tipo de livro. Enfim, eu coloquei isso como referência também. E quando eu tive essa ideia que você acabou de falar, que eu já tive essa ideia anteriormente, eu queria que fosse exatamente esse tipo de livro, que fosse um livro baseado nesse tipo de coleção. Eu já tinha conversado com um autor, um escritor aqui do Rio para fazer. Ele mora em Niterói. Como ele era bem mais jovem, como ele é bem mais jovem que eu, ele não conhecia essa série. E aí eu também não tenho mais. Eu assim nas mudanças e tal acabei me desfazendo desses livros. E aí, o que acontece? Quando chegar a hora, e se possível, ela chegará, né? Vamos torcer também, eu vou ter que procurar em sebos ou então na estante virtual, que eu já vi até que tem, para comprar, para esse cara poder ler, para ele ter uma ideia de como é. Esses livros, até se a galera quiser procurar aí, principalmente o Mac Bolan, Mac, né? Mack, Bolan, Mac Bolan.
esse personagem é famosíssimo nos Estados Unidos e esse personagem ele influenciou vários outros personagens famosos, inclusive o Justiceiro. O Punisher foi influenciado por ele. Para vocês terem ideia, o oh meu Deus, a franquia famosa de Identidade Bourne, Jason Bourne, foi também influenciado por esse personagem. Ou seja, e lá fora, cara, o autor desse personagem ele já faleceu, né? Que é um coroa, ele morreu há pouco tempo agora, velhinho, e o cara, pô, ficou rico, assim, milionário só com esses livros. Falei pra É, caramba, né? sim. Ah, tem um cara aí, ó, Luciano. Pô, o Felipe Simons aí, ó, aquele parceiro lá de São Paulo que tá querendo falar contigo, entrou aí, ó. Depois fazer o contato, vou passar o contato para vocês Ah, verem. valeu. Ele também tem um programa de entrevista muito maneiro no Insta dele. Nota 10 também, cara. E. Sim, Peraí. vamos nos falar. Ó, uma pergunta aqui, ó. De quem foi a ideia de colocar o Doutrinador na HQ do Destro? Então, a ideia foi do Michel, né? Michel Gomes está fazendo a, a HQ, que é um puta de um desenhista, o cara é um monstro, e aí ele, ele tem só uma página, né? Foi só uma participação, e aí, como eu falei aí para outra pessoa que perguntou, vamos ver das reações das pessoas, se continuarem sendo reações positivas, vamos ver se rola mais alguma coisa. Cara, falando de participação, uma coisa que é muito interessante, participações especiais. Como é que foi a tua participação especial no filme do personagem que tu criou, cara, que tu fez ali, aquele cameozinho ali, estilo Stan Lee? Como é que tu se sentiu ali, cara? Pô, cara, foi muito maneiro aquilo, foi muito bacana, foi muito gratificante. Infelizmente não deu para entrar na montagem do filme, né? Mas na série tem. Logo no primeiro episódio eu faço uma participação ali, eu tô justamente dentro de uma loja de quadrinhos, né? Que é onde a Nina trabalha, e aí eu peço por um quadrinho brasileiro. Então foi muito bacana fazer aquela cena, principalmente porque eu, modéstia à parte, dei um pitaco ali na cena para que ela ficasse mais realista, porque no roteiro, os roteiristas da série eram um pouco diferentes do filme, então, assim, eu não lembro dessa parte especificamente quem escreveu sobre essa participação, mas eu lembro que eu não pedia um quadrinho brasileiro, eu pedia um quadrinho italiano, eu acho, uma coisa assim. E aí eu acabei dando um pitaco que o diretor, o Gustavo Bonafé, ele aceitou lá na hora e aí a gente acabou gravando dessa maneira. Foi bem bacana. E aí, Uma pergunta. para quem não viu, eu vou até, é bom você lembrar disso, cara, porque tem muita gente que viu o filme, mas não viu a série. Eu vou tentar recuperar só essa partezinha, porque eu tenho isso gravado e vou tentar postar de novo nas redes. Uma pergunta que eu queria fazer, cara, aí já é tendo em vista a nossa paixão por música e tal. Pô, eu vi que o Marcelo Luca, cara, que é um cara que eu acho que era fantástico, acho que ele tinha enfim, não só musicalmente, mas, enfim, por N razões, é um cara que se mostrou muito, muito bacana, um cara que eu admirava. E ele teve participação, né, nesse processo do Doutrinador, né, para o cinema. Como é que foi a experiência do trabalho com ele? Não, do cinema não, cara. Do Dos cinema, gibi? do gibi, é. No cinema Isso. O Yuka não participou, não. Na verdade, a participação do Yuka foi muito rápida.
assim, porque a gente se conheceu em 2014 e aí ele tinha uma admiração pelo personagem e ele tinha um argumento de uma ideia sobre Dark Web, que até então eu não conhecia essa parte da internet. Na verdade, eu nunca tinha escutado o termo na época, né? Eu só conhecia a Deep Web. Aí ele me apresentou a Dark Web, que é onde acontece todo tipo de sujeira possível da humanidade, onde há tráfico de drogas, de armas, de pessoas, enfim, a podridão terrível. E ele me apresentou esse universo, essa ideia. Eu achei muito bacana, que tinha tudo a ver com o personagem. E a gente fez essa parceria que foi muito rápida, porque foi assim, resumindo muito, o Yuka, né, que infelizmente já nos deixou, ele tinha uma rotina muito diferente da minha, porque ele praticamente ele só trabalhava ou criava as coisas dele durante a noite e invadia a madrugada, e ele acabava dormindo a maior parte do dia. Muito artista faz isso, né? Então, mas eu tinha outro tipo de rotina. Eu trabalhava na época numa multinacional e eu trabalhava em horário normal. Então, às vezes, quando eu estava indo para casa descansar e dormir, o Yuka estava começando a trabalhar. Então, a gente não conseguiu conciliar as nossas rotinas. Foi quando a gente já tinha escrito um pouquinho já da história. E aí eu falei, Yuka, e assim, eu também desenho muito rápido, né? Eu fazia, quando eu tô pegando mesmo, eu faço uma página por dia. Então, às vezes, eu ficava assim, eu fazia as páginas e assim, ele ficava uma semana, às vezes 10 dias para me dar uma resposta sobre aquilo. E aquilo me angustiava. Então, eu falei com ele, pô, Yuka, deixa eu seguir sozinho aqui a partir dessa parte, você se incomoda e tal. Ele falou, não, pelo contrário, vai embora e tal, tu já pegou o fio da meada, vamos embora. E aí, e aí foi isso. A- eu gosto muito dessa história como é que se diz? Eu vi aí que o parceiro, alguém perguntou sobre o Dolar, que é um rapper que fez aqui uma música pro Doutrinador. Na verdade eu não lembro, assim, porque eu não o divulguei mais. Na verdade, você está certo. Alguém aí que escreveu. Eu vou até entrar em contato de novo com ele para a gente fazer essa divulgação. Eu vi ali rapidinho. Outra coisa também que eu vi ali rapidinho e não deu para a gente, talvez o Cadu não tenha visto, é que alguma pessoa perguntou sobre a minha relação com o Kiko Pisolato. Se a gente era amigo mesmo ou estava próximo por causa do filme ou porque era só lance de publicidade. Então, já aproveitando o gancho aí, respondendo o amigo, não, cara, a gente realmente é muito amigo, entendeu? A gente ficou muito próximo por causa do filme, inclusive, às vezes que eu ia a São Paulo, eu fiquei na casa dele, e quando ele veio ao Rio, ele também ficou aqui em casa. E apesar de, como outro amigo aí também falou, apesar do Kiko ser assim um cara muito de esquerda, né? Ideologicamente de esquerda, e eu não. Apesar disso, a gente continua muito amigo e nos respeitamos, entendeu? Como acho que tem que ser. Como a gente se respeita, apesar de nossas ideias serem diferentes, a gente se respeita muito e continuamos amigos tranquilamente. Não foi uma coisa só durante o período do filme. A gente ainda continua parceiros. Vira e mexe a gente se fala até. Luciano, eu vou botar aqui a saideira, uma última pergunta aqui, por causa do tempo também, que daqui a pouco esgota. Pô, o bate-papo tá bom pra cacete, cara. Eu queria falar pra galera que tem interesse em ver o Luciano de novo aí. Inscreve aí no Curumim, pede, pode mandar direct, pode falar no Facebook, a gente volta, faz uma nova A live gente com faz ele. outra.
A gente faz outro. A gente marca outro dia, fala mais aí, que cara, é um assunto que rende muito, bicho. Não Sim, tem como, né? Isso que a gente não abordou de tudo. A gente praticamente falou só do doutrinador e tem tanta coisa aí, cara. Que, porra, dá 10 horas aqui seguidas. exatamente. Eu acho que a gente pode fazer uma próxima para falar da Super Promo, né? Boa, boa. Falar Aí a gente vai é, combinar isso daí e essa, eu divulgo. Tranquilo. essa semana agora, já vou adiantar para o pessoal, a galera que curta lá e siga a página, né? Super Prumo no Instagram e no Facebook. E para adiantar, essa semana eu vou começar a mostrar lá nas redes, lá nas páginas, vou contar a sinopse de cada novo personagem para o pessoal conhecer, né? Eu já expliquei aqui um pouquinho sobre 3 deles, mas aí essa semana eu vou pegar um por dia, vou contar um pouquinho de cada um todo dia, para ficar por dentro, ficar com a ansiedade que eu espero que fiquem. E aí a gente marca outra para falar só sobre esses personagens, que vai ser bem bacana. Então, a gente está com 6 minutos. Eu queria já de antemão deixar aqui meus agradecimentos a todo mundo que assistiu, que está aí com a gente desde a primeira transmissão, que a gente teve que parar no meio. Queria agradecer também ao Luciano pela disponibilidade. Pô, cara super maneiro. Eu que agradeço. Pô, vamos deixar, a gente daqui a pouco começa a combinar já o segundo capítulo. E aqui para mim está dando 30 segundos para acabar. Eu queria agradecer a todo mundo. Aqui já caiu, ou melhor, vai cair em 15 segundos. Galera, um abraço a todos. Luciano, 10 segundos aí para réplica. Ih, travou.